Meus amados, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos comentar sobre a lição de número 4, a confirmação de uma promessa. Texto baseado no capítulo de número 17 de Gênesis, aonde o Senhor vai mudar o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. No português, aparentemente, parece que não há nenhuma mudança drástica nesses nomes. E também nós temos a questão de um pacto que Deus faz com Abraão relacionado ao sinal de pertencimento, ao sinal de compromisso de que Deus firmaria com as próximas gerações, que é a circuncisão. Então, capítulo 17, ele começa com o texto que Abraão estava com 99 anos, aonde Deus novamente vai se revelar a ele, confirmando a promessa que havia feito lá da sua chamada em Ur dos caldeus, o qual Abraão deveria sair da sua terra, do meio da sua parentela e da casa de seu pai, e partir rumo ao desconhecido, que Deus daria a ele uma terra, Deus o abençoaria, faria dele um grande nome, e uma grande nação viria através dos seus descendentes. E a promessa principal é que desse descendente haveria de abençoar todas as famílias da terra. E a jornada de Abraão, nós encontramos desafios, obstáculos, encontramos conflitos diante dessa caminhada. Da mesma forma, a sua caminhada de fé é um exemplo para a nossa jornada rumo às mansões eternas, que é a nossa bendita esperança de alcançarmos a eternidade juntamente com Deus. Então, mesmo Deus tendo falado com Abraão, nós encontramos algumas dúvidas, principalmente por parte de Sara, onde vai procurar um arranjo humano para que a promessa ela fosse cumprida. É o que nós estudamos na aula passada. Se você entrar no nosso link, você vai estudar sobre a lição de número 3, que traz a temática a impaciência na espera da promessa. Então, cerca de 24 anos havia se passado da chamada. Abraão já estava agora com 99 e Sara com 89. Então Deus novamente vai se revelar a ele, dizendo que ele é o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, aquele que é provedor, aquele que é amigo, aquele que é poderoso para fazer cumprir as suas promessas.
E dentro desse chamado, nós precisamos entender que dentro daquela cultura, naquele tempo dos patriarcas, o nome, ele tinha um significado relacionado aos eventos que estavam acontecendo, que viria a acontecer, ou o momento que eles estavam atravessando. Então, em relação ao nome, nós vamos ver que o próprio Deus, ele deu nome a alguns personagens, né? Temos a questão de Israel. Deus muda o nome de Jacó para Israel, porque o nome de Jacó foi dado porque ele nasce ali segurando no calcanhar do seu irmão, bem como o nome de Esaú também é dado relacionado ao seu nascimento, que ele é peludo, cabelo em todo o corpo, e os pais colocaram o nome dele de Esaú, e Jacó leva o nome porque vem segurado ali no calcanhar do seu irmão. Também temos outros fatos. O nome do filho ali de Zacarias e Isabel, o próprio Deus dá o nome a ele, que seria João, Ionã, no grego, que significa, né, agraciado, favorecido por Deus, e Akshonã, ali no hebraico, que aparentemente tem o mesmo significado. Então, a circunstância do nome revelava o que? Alguns fatores dentro daquela cultura. Temos Oséias, que significa salvação, e diante de um evento, de uma batalha, Moisés vai mudar o nome dele para Josué, dizendo que a batalha é ganha por uma ação divina, por uma intervenção divina. Então nós temos todas essas questões a considerar. Então o nome de Abrão, né, Ab significa pai, Ram, exaltado, pai exaltado, e Sarai, minha princesa ou minha senhora. Então esses termos, né, era colocado ali como qualidade ou situações que eles estavam vivendo, mas Deus, quando vai mudar o nome de Abrão para Abraão, de pai exaltado para pai de multidões, Deus está dizendo para ele que a promessa, ela continua de pé e Deus é fiel para fazer cumprir. Bem como também está relacionado com pacto. Se Deus havia ali feito um compromisso com Abraão, no capítulo de número 16, nós vamos ver, Deus faz esse compromisso com Abraão, de que ele faria cumprir aquilo que ele havia prometido. Então, a questão do nome, Deus está dizendo que ele não se esqueceu da promessa e que de Abraão surgirá uma grande nação. E Deus também vai mudar o nome de Sara, porque até então, se nós formos ler no restante do capítulo 17, quando Deus fala que Abraão vai ter um filho, Abraão vai rir, né, da situação, né? Já estava com 99 anos, agora ele também já estava com o seu corpo amortecido, é o que vai nos dizer, né, a carta aos Romanos. Tanto Abraão como Sara, né, já estão velhos, já não tem mais condição de gerar. Ele vai rir da situação, né, porque aparentemente, né, Deus
ele trabalha para quebrar com toda a estrutura humana. Porque lá há 13 anos atrás, Abraão ainda, né, gerou, né, teve a condição ali de um relacionamento com Agar, gerar Ismael, e ele vai achar que o descendente dele, né, é Ismael, e Deus disse, não, será de você com Sara. E Deus vai dar até o nome. E ele vai se chamar Isaque, que significa ele riu. Porque tanto Abraão, no capítulo 16, depois lá na frente, se não me falha a memória, no capítulo 22, Sara vai rir dessa situação da qual ela vai se encontrar. E Deus muda o nome de Sara, e o próprio Deus vai dizer, né, que Sara, ela seria mãe de nações, né, de reis, descenderiam através do relacionamento dela com Abraão. Então Deus deixa bem claro para Abraão que a promessa que ele fez com Abraão está relacionado com Sara, que terá também o seu nome mudado, né? Porque Deus está dizendo que ele cumpre as suas promessas, né? E eles precisam, né, viverem o que? Essas promessas, e eles viverão. Então, tanto Sarai, que já havia perdido ali a sua fecundidade de poder gerar, além de ser estéril, agora havia um agravante, e Abraão também, mas Deus entra com essa promessa dizendo que é através dos dois, né? Se Abraão contasse que o nome dele fosse mudado, as pessoas iam falar, esse velhinho está caducando, né? Ele pode dizer que vai ser pai de multidão já sendo velho. E Sara, que era, naquele tempo, Sarai, é mudado para Sara, esse nome, que era uma mulher, podemos dizer assim, naquele tempo não gerava, que era amaldiçoada, mas Deus está dizendo que ela seria o que? Mãe de nações, seria uma mulher nobre. E isso vai se cumprir, porque Romanos diz que Abraão já havia envelhecido o seu corpo e ele estava amortecido. Então a bênção de Deus ela é tão grandiosa que Abraão, depois de gerar Isaque ali com Sara, ele mais na frente ele vai casar com Quetura, depois ele fica viúvo de Sara, e ele vai viver até 175 anos. Ele vai ter ainda mais 6 filhos, né? Contando com Isaque e com Ismael, ele teve 8 filhos dentro dessa promessa estabelecida por Deus do que ele seria pai de multidões, e de Ismael descende 12 príncipes também, assim como vai, né, ocorrer lá com o seu neto Jacó, que terá 12 filhos e da qual descendem as 12 tribos ali de Israel. E após a confirmação dessa promessa, Deus faz com ele ali um concerto. Deus está dizendo, olha, eu darei a ti a terra, darei o que? A descendência e darei a bênção. E dessas 3 promessas, nós vamos ver que a bênção de abençoar todas as famílias, abençoar todos os povos, ela vem através de Jesus. Então, a aliança significa o quê? Um pacto, um compromisso entre as pessoas de realizar aquilo que foi aliançado, aquilo que foi ali firmado. Então Deus
fez uma aliança com Abraão, mesmo dentro da sua impossibilidade dele e Sara de gerarem filhos, mas Deus mostra como aquele que é poderoso, como aquele que é soberano de cumprir todas as suas promessas. E a maior aliança que nós vamos encontrar é a aliança estabelecida por Cristo ali na cruz do Calvário, trazendo salvação a todos os homens. Então, a maior bênção que nós temos é a bênção da salvação e a garantia de através de Cristo temos a vida eterna com Deus para todo o sempre. E diante dessa confirmação do concerto, dessa promessa que Deus fez, Deus agora estabelece o quê? O pacto, né? O Berit Mun, que é o pacto da circuncisão. Deus diz para Abraão que faria um sinal, e esse sinal seria feito, né, na genitália masculino de todo homem ali da casa de Abraão, seria circuncidado a partir do seu nascimento ao 8º dia. E nós vamos ver que todo o povo judeu, eles ainda mantêm o que essa aliança, né, que significa um sinal de pertencimento a Deus, um sinal de que Deus é fiel para cumprir as suas alianças. E nós vamos ver que Abraão é circuncidado com seus 99 anos, e Ismael com 13, e todos os escravos, aqueles que viviam na sua casa, eles são marcados com essa aliança. Então Deus nos mostra aqui que a obediência ela é essencial para o cumprimento das promessas. Temos também a questão daqui que a fé ela precisa ser transmitida a outras gerações. Então todos aqueles que nascessem do sexo masculino ao 8º dia seria circuncidado, né, mostrando ali a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas, né, com Abraão, mas também com toda a sua descendência. E o compromisso da circuncisão, era circuncidado, era um compromisso para a vida toda. Então, para a vida toda. E a circuncisão de que nós vamos encontrar no Novo Testamento, para os gentios que se convertem a Deus, agora é um sinal exterior, que é a circuncisão do coração, que é uma rendição voluntária a Deus na crença, na aliança estabelecida por Cristo ali na cruz do Calvário, o qual todos nós somos salvos. E adentramos o que? Agora na família de Deus. Somos participantes da família de Deus através da obra vicária de Cristo ali na cruz do Calvário. E a circuncisão do coração fala de uma mudança, de uma transformação, que ela é efetuada na vida da pessoa que se rende ao senhorio de Cristo através de um agir, de um mover do Espírito Santo dentro da vida dele. Então, essa circuncisão que é interior, será demonstrada através das ações de todos aqueles que servem a Cristo de uma maneira exteriorizada. Então, a circuncisão, embora ela seja interna, ela é exteriorizada através das nossas ações, das nossas atitudes, através da nossa maneira de viver, porque nós precisamos agora viver segundo a verdade do Evangelho. Então, nós temos aqui que toda a humanidade, ela é abençoada através do pacto perfeito que Deus fez com Abraão, que vai ser revelado ali o seu cumprimento
na pessoa bendita de Jesus Cristo, da qual é abençoada todas as famílias da terra. Então, a graça e o favor de Deus, ele não é estendido somente a um povo, mas é estendido a todas as nações, a todos aqueles que abraçam a fé em Cristo Jesus. Esses carregam a promessa, a lei estabelecida por Abraão e cumprida na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que Deus vos abençoe. Até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo, que nós, na lição 5, estaremos tratando ali sobre o juízo, sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Então, fique na paz do Senhor.